Olá, eu sou o pastor Márcio Alonso, da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo, e trazemos até você mais um vídeo do nosso projeto Um Ano com a Confissão de Fé de Westminster. Em 2017, quando a Reforma Protestante celebra o seu quinto centenário, nós estamos estudando o documento que é o símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil e a mais elaborada das confissões de fé herdeiras da Reforma Protestante. Nós convidamos você a se juntar a nós para que hoje estudemos o seu capítulo de número 10, que trata da vocação eficaz. Vamos então ao estudo desta doutrina. O texto da Confissão de Fé nos diz o seguinte: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido no tempo por ele determinado e aceito chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação. Isto ele o faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. O que nós queremos destacar inicialmente é exatamente o nome da doutrina, o chamado eficaz, a vocação eficaz. E a ideia então é que Deus fará isso eficientemente. Como nos diria Franklin Ferreira e Alan Miatti na sua teologia sistemática, o Espírito Santo nunca falha em trazer a salvação àqueles pecadores que ele pessoalmente chama a Cristo. Quando há um eleito por Deus o Pai na eternidade, um redimido por Deus o Filho na cruz, e agora um chamado por Deus o Espírito Santo, esse chamado é infalível. Ele de fato produz os efeitos que tensionava produzir. É nisso que cremos e, colocado de modo muito simples, esse é o ensino central da doutrina. O Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 67, fala sobre a definição de vocação eficaz como a obra da onipotência e da graça de Deus, e isso já começa destacando, portanto, o poder todo suficiente de Deus em realizar aquilo que tenciona fazer. E esse é o ponto que nós queremos inicialmente destacar. Como você vê, se a gente fragmenta o texto do primeiro parágrafo, há então definições de que Deus de fato convida e atrai e determina as vontades daqueles que haverão de responder positivamente ao seu chamado, mas de forma que essa resposta seja uma resposta ainda assim livre, como nós já temos estudado. Deus é soberano, mas o homem é livre e responsável. Tá certo? É disso que estamos falando. Por que falamos assim? Huckman nos lembra no livro Salvos pela Graça: a não ser que Deus sobrenaturalmente transforme o coração dos que recebem o convite, eles não poderão responder em fé. É necessária, portanto, a ação sobrenatural, soberana, poderosa, onipotente de Deus. Porque, caso contrário, você que já estudou a doutrina do livre-arbítrio, o pecador não está em condições de responder. Deus, por isso, habilita o ouvinte para que ele ouça o convite do Evangelho e responda ao apelo em arrependimento, fé e obediência. Deus precisa agir de maneira soberana e poderosa para que o pecador, sem livre-arbítrio, morto, possa ouvir e responder ao chamado do Evangelho. O capítulo ainda diz no seu parágrafo 1º que o pecador assim chamado de forma eficaz é tirado por Jesus daquele estado de pecado e morte em que está por natureza e transposto para a graça e a salvação. Se você estudou o texto do livre-arbítrio no capítulo anterior, você viu que estamos mortos em nossos delitos e pecados e somos por Jesus tirados da morte e trazidos para a graça, para a vida, para a salvação. Essa chamada externa, portanto, do Evangelho é estendida ao eleito e ao não eleito. Quando o Evangelho é pregado, ele é pregado para quem está predestinado para a salvação e para quem não está.
Mas esse chamado por si só nunca trará nenhum dos dois, nem o eleito e nem o não eleito, para o Evangelho. E por que razão? Porque todos estão mortos em seus delitos e pecados. Não adianta fazer ameaças ou fazer promessas, nada fará um pecador cego, surdo e morto, rebelde a Deus, se curvar perante Cristo como Senhor e olhar somente para Ele para a salvação. A não ser que Deus soberanamente dê vida a quem está morto, isso não vai acontecer, como nos lembram Franklin Ferreira e Alan Might no seu livro de Teologia Sistemática. Assim, é necessário que quem está na morte venha para a vida e tenha o seu entendimento iluminado para compreender as coisas da salvação. Como nos lembra James Packer na Teologia Concisa, o Espírito Santo ilumina e renova o coração dos pecadores eleitos, de modo que eles agora compreendam o Evangelho e abracem o Evangelho como a verdade de Deus. Você recebe uma nova vida, é regenerado, e uma nova natureza que agora é capaz de compreender, de crer no Evangelho e de o abraçar como a verdade do Senhor. Mais uma vez, os nossos irmãos nos lembram, essa mudança interna é operada no pecador eleito e ela é que o capacita a entender e crer na verdade espiritual. Enquanto morto, ele jamais seria capaz de fazer isso, mas depois de vivificado, de regenerado, ele agora tem esta capacidade. Portanto, o parágrafo 1º está falando em renovação de vontade, mas de algo que acontece muito livremente da parte do ouvinte do Evangelho, uma vez que ele está sendo disposto a aceitar o convite pela graça de Deus. Então, como nos lembra o reverendo Leandro Lima, Deus não está violentando a vontade do ser humano para que ele aceite a salvação. Na verdade, Deus mudou a sua vontade e a sua disposição de forma muito amorosa, dando-lhe condições de querer o bem através da nova vida que ele acabou recebendo. Não há violência, portanto, à vontade humana neste processo da vocação eficaz. É fato, já dizemos aqui a partir do parágrafo 2, que o homem é inteiramente passivo. Você deve se lembrar, quando estudamos a doutrina do livre-arbítrio, que nós cremos no monergismo divino. A salvação é uma obra de Deus. E então é Deus quem está efetuando em nós tanto o querer quanto o realizar. E então nós temos que admitir que nesse processo de chamado, de vocação dos pecadores pela pregação do Evangelho, o homem é passivo, até que seja vivificado e seja habilitado a responder. Vamos falar um pouco mais sobre isso. O reverendo Onésio Figueiredo nos lembra, o predestinado não percebe que a sua aceitação foi condicionada à graça da eleição. Que é isso? Se você creu e concordou com o convite do Evangelho e aceitou a oferta de amor de Deus, na verdade foi porque você já havia sido aceito antes. Você era um eleito, um predestinado, cuja vontade foi mudada quando Deus te regenerou, te vivificou, te tirou da morte. E agora então você aceita porque foi aceito. Certo? É bem este o termo. Alguém já ilustrou isso de uma maneira muito bonita que eu espero compartilhar com você. Eu não encontrei uma ilustração semelhante, mas fiz esse desenho e não é dos melhores, mas é o que eu consegui. É como se você estivesse diante da porta do Evangelho e o convite está sendo feito a você, passe por essa porta, venha para Deus. E em cima da porta estivesse escrito, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. São palavras do Senhor Jesus Cristo. E então a ideia de vinde a mim é um convite feito a você, e você se sente em condição de ir, e você vai. E uma vez que você está do outro lado da porta agora, você olha para trás e em cima dela está escrito, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E você entende então que foi até Cristo, atendendo ao convite que ele fez, mas depois você percebe que você só foi até ele por conta do Pai, que o trouxe e que o capacitou, que lhe deu vida para isso. É disso então
que nós estamos falando ao estudar a doutrina da vocação eficaz. Isso resolve muita coisa de ordem prática, inclusive a questão das crianças que são mortas na infância. A gente fica se perguntando, o pecador é totalmente passivo no chamado de Deus? Deus está soberanamente mudando a natureza do pecador e o atraindo a si de maneira irresistível? É nisso que cremos? E se é nisso que cremos, então, nós não teremos dificuldade quando este pecador não tiver condições de raciocínio. Se, quando é um adulto que está ouvindo a mensagem do Evangelho, nós não temos dificuldades em afirmar que ele não vai entender a verdade de Deus, a menos que o Espírito Santo ilumine o seu coração e dê vida a quem estava espiritualmente morto, que diferença isso fará no caso de uma criança, no caso de uma pessoa mentalmente incapaz, com algum retardamento, com alguma deficiência, com alguém que veio a adquirir uma perda de memória ou alguma falta de habilidade mental? Não há problemas nisso. E assim nós cremos que crianças que morreram na infância, se são eleitas, são regeneradas, são salvas por Cristo por meio do Espírito Santo, que é soberano e poderoso para operar quando, onde e como quer. E da mesma maneira são salvas as pessoas incapazes de serem chamadas exteriormente pelo ministério da palavra. Com esses termos, a confissão de fé nos leva a uma distinção entre chamado exterior e chamado interior, e também nos leva a uma distinção a respeito a uma consideração a respeito das crianças. Há quem pense que criança não tem pecado, há quem pense que criança é pura e que todas as crianças, na verdade, se morreram na infância, devem ir direto para o céu por causa da sua pureza, não chegaram à idade da razão, não tiveram condições de cometer pecados voluntariamente. Mas Berkoff nos ajuda bastante aqui, porque ele nos lembra que, de acordo com a Escritura, a morte sobrevém mesmo àquelas pessoas que nunca exerceram uma escolha pessoal e consciente. Imagine você uma criancinha tenra que morreu com poucas semanas de vida, nunca chegou a exercer uma escolha pessoal. A morte que veio sobre ela é consequência do quê? Não é consequência do seu pecado? Pois é, se o efeito do pecado está presente nessa criança, nós podemos naturalmente supor que a causa está presente, ou seja, o pecado. Então, é uma pecadora, essa criança que morre em idade bem tenra e precisa ser salva. E o processo de salvação é mediante a regeneração e o chamado eficaz de Deus pela operação do Espírito Santo. Assim, nós não temos dificuldade em crer na salvação de crianças. Mesmo que ainda não tenha sido trazido à tona o fruto da sua iniquidade, como nos lembra Calvino, a semente já está encerrada na criança. E ela é uma pecadora em potencial. Ela é uma pecadora real também. Ou seja, ela não desenvolveu as consequências do seu pecado, mas ela já é nascida, concebida em pecado, como Davi fala de si mesmo no Salmo 51, e já nasce fadada a morrer. E isso por conta da pecaminosidade herdada. Nós também já falamos sobre isso anteriormente, quando dissemos que a culpa e o pecado de nossos primeiros pais são imputados a nós. Agora, voltando à distinção entre chamado exterior e interior, nós vamos nos lembrar que o chamado exterior é quando o pregador expõe a palavra de Deus e que o chamado interior é quando o Espírito Santo torna aquela pregação eficaz. E nós já dissemos que o homem é passivo nesse processo. Ou seja, mesmo que não haja um chamado exterior inteligível, mesmo que o ouvinte não seja capaz de compreender o chamado exterior, o Espírito Santo é poderoso para realizar o chamado interior. Então nós não temos dificuldades em crer na salvação de crianças, na salvação de pessoas com retardamento mental, na salvação de pessoas incapazes, desde que eleitas por Deus para a salvação, e sabemos que elas serão eficazmente chamadas pelo Espírito Santo de Deus, que vence a incapacidade espiritual de um adulto, que nos parece ter capacidade intelectual, e o Espírito Santo que vence a incapacidade intelectual e espiritual de uma criança. Isso para nós não é nenhum problema. Quando falamos a respeito da incapacidade de um adulto, nós nos lembramos
do texto de Lídia, vendedora de púrpura. E nós lemos em Atos dos Apóstolos que Paulo, Lucas e outros falavam às mulheres, mas que Deus abriu o coração de Lídia para que ela atendesse às coisas que Paulo dizia. Ela era capaz de compreender. Ela recebeu sim o chamado externo e foi capaz de responder por conta do chamado interno do Espírito Santo. Em adultos é assim que ocorre, em crianças não. Como o Berkoff vai nos lembrar, no caso de crianças nós falamos em regeneração, em uma vida nova que é dada a quem estava morto, mas não falamos em vocação, tendo em vista que não há habilidade intelectual, condições cognitivas suficientes para que essa criança seja chamada em termos externos. Há o chamado interno, a regeneração, não há o chamado externo, a vocação. Reverendo Onésio, também escrevendo sobre esse assunto, nos diz que nós não temos dificuldade em aceitar a salvação da criança eleita que morre na infância, porque redenção é pela graça, jamais por méritos, por virtudes ou por fé racional. E ele vai desenvolver este assunto, falando inclusive de nossa crença na doutrina do pacto, e como nós temos lembrado a você, este vídeo comenta muito brevemente o assunto, para que você tenha condição de entendê-lo, mas fornece aqui para você muitas outras indicações de ferramentas, de obras e de outras coisas para que você faça pesquisa adicional posteriormente. Se você quiser, portanto, entender um pouco mais isso, nós recomendamos com muita alegria este texto escrito pelo reverendo João Alves dos Santos, publicado na revista Fides Reformata, que é do Instituto, do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Esse texto, publicado em 1999, fala da salvação daqueles que morrem na infância. E a conclusão desse estudo vai dizer que crianças que morrem na infância, se forem eleitas, serão regeneradas sem o uso dos meios ordinários e serão salvas pelos méritos de Cristo. Nós não podemos determinar quantas crianças são salvas, nem quais, e esse conhecimento pertence exclusivamente a Deus. Mas é legítimo, por causa da doutrina do pacto, que pais crentes esperem que os seus filhos mortos na infância sejam salvos. Todavia, é preciso que seja assegurada a soberania de Deus nesse processo. Deus, então, não precisa esperar que os pecadores cheguem à idade do discernimento ou que eles pratiquem o primeiro pecado real para que possa lançá-los na perdição eterna ou para que possa escolhê-los para a salvação eterna, como já comentamos anteriormente. Assim, a salvação não depende do momento em que alguém é levado desta vida. Ela só depende do livre e soberano decreto eletivo de Deus. Por conta, então, das coisas que nós já consideramos nos capítulos anteriores, nós esperamos que você tenha construído um raciocínio que lhe dê tranquilidade para, em termos lógicos e teológicos, chegar conosco a esta mesma conclusão. Seguindo no texto da Confissão de Fé, vamos para o parágrafo 4º, que diz assim: os não eleitos, posto que sejam chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo não se chegam nunca a Cristo, e portanto não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã, por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas com a luz da natureza e com a luz da religião que professam. O asseverar e manter que podem é muito pernicioso e detestável. Nós cremos que Jesus é o único caminho. Ele é a verdade e a vida, o único mediador entre Deus e os homens, como já estudamos. O único ser humano que obedeceu para satisfazer a justiça de Deus. O único que sofreu por nós para satisfazer a ira de Deus contra o pecado, a justiça de Deus que requer retribuição. Então, uma vez que nós entendemos isso, nós podemos afirmar com tranquilidade: nenhuma outra religião que não tenha Cristo no centro, que não seja a religião cristã, pode promover a salvação dos pecadores. Uma coisa é respeitar o direito de outras pessoas terem suas religiões, e é claro que nós respeitamos. Uma coisa é entender que aquelas pessoas são sinceras e honestas em suas práticas, e nós entendemos isso. Uma coisa é reconhecer que o Estado deve proteger essas crenças e dar liberdade para que cada um faça aquilo que entende ser correto em termos religiosos, e nós também não temos dificuldade com isso.
Mas é um passo muito maior do que esse, um passo que nós não podemos dar, dizer que nós aceitamos que essas religiões possam produzir salvação de seres humanos pecadores diante do Deus Santo e Justo. Nós respeitamos o direito de se ter outra religião, defendemos que haja liberdade para que essa religião exista, mas dizemos que, no nosso modo de pensar, não é possível que estejamos certos nós e eles também. Eles, entendemos assim, estão errados. Estão confiando em quem não pode salvá-los e dependem de Jesus Cristo como nós dependemos, e se não se curvarem a Ele em fé e obediência, e se não forem vocacionados de maneira eficaz pelo Espírito Santo e regenerados para responder com fé ao chamado do Evangelho, não serão salvos. Nós não esperamos encontrar na eternidade, portanto, aqueles que professam outras religiões e negam ao Senhor Jesus Cristo. E dizer que qualquer caminho leva a Deus é, nestes termos, portanto, pernicioso e detestável. Desta maneira, a gente entende o nosso dever de pregar o Evangelho a toda criatura e exercer a vocação universal, convidando todos para que igualmente se arrependam e sendo o aroma de vida para com os eleitos e o aroma de morte para com os não eleitos, uma vez que o nosso trabalho de proclamar o Evangelho será utilizado por Deus para atrair os eleitos e para responsabilizar os não eleitos. A vocação universal, então, é algo que faremos ao mundo todo. A vocação especial é aquela que Deus haverá de empregar, de utilizar eficazmente para iluminar o interior dos seus escolhidos. Calvino fala sobre isso nas suas Institutas, e você pode ler um pouco mais a respeito disso neste trecho que transcrevemos. Agostinho também comenta: quem não crê ouve exteriormente, mas não ouve de maneira interior. É a diferença, portanto, entre o chamado exterior e o interior, mostrando que o Evangelho deve ser pregado a todos, mas alguns ouvirão e outros não. São as palavras do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reverendo Leandro Lima comenta um pouco esse assunto. Quem deve ouvir a mensagem do Evangelho? Às vezes, os calvinistas são injustamente acusados de ter preguiça de pregar o Evangelho, como quem diz que Deus vai chamar os seus escolhidos de um jeito ou de outro. Não, nós temos bastante clareza quanto ao nosso dever de vocação universal, de chamar exteriormente a todos os homens e de conclamar todo o ser humano ao arrependimento e à fé. A razão para chamar a todos é obedecer uma ordem de Jesus. Porém, o próprio Senhor Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E então, apesar de pregarmos a todos, não temos a esperança de que todos virão. E lembramos, nesse sentido, as palavras do apóstolo Paulo, que dizia que nós temos que notificar a todos os homens para que em toda parte se arrependam. E então faz parte do nosso dever falar a todo ser humano. Se Deus será servido aplicar o chamado exterior e então, por meio do chamado interior, da regeneração, da vocação eficaz, trazer aquele pecador ao arrependimento, este já é um assunto que pertence à soberania de Deus. Mas nós somos sim ordenados e chamados para pregar a toda criatura. Se Deus, diz o reverendo Leandro, escolheu os que serão salvos, então o Evangelho não precisa ser pregado? Quem diz isso, evidentemente, mostra falta de entendimento da palavra de Deus. Estamos quase terminando. Este é um capítulo um pouco mais curto e eu gostaria de deixar com você aqui um vídeo que é muito bonito e que ilustra a realidade de que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e quando ele as chama, elas vêm. Ele está usando a boca do pregador, mas quem está capacitando a ovelha a ouvir o chamado do pastor é o Espírito Santo. E quando então o Espírito está chamando interiormente a ovelha de Cristo eleita desde a eternidade, ela infalivelmente vem. O Senhor Jesus usou a bela metáfora do pastor chamando as suas ovelhas, e você pode ver um pouco sobre isso neste vídeo que nós
passamos a exibir e que é muito belo. Vejamos. Será que as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número 1. One more time. Teste número 2. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Look at them, look at them. Observem a reação. They're coming. Oh my God. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh my God, this is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Bonito, né? Se você conseguiu entender essa ilustração do Senhor Jesus, essa maravilhosa metáfora que ele aplica, você entendeu a doutrina da vocação eficaz. Uma doutrina que, se você veio acompanhando os vídeos anteriores, certamente agora é mais simples de entender por causa dos pressupostos. A onipotência de Deus, os decretos soberanos de Deus, a falta de livre-arbítrio do homem, a morte espiritual do homem, tudo isso está baseando essa doutrina que agora nós conseguimos explicar sem maior dificuldade. Ela está na base daquilo que é chamado de Ordo Salutis, a ordem da salvação. E nós vamos começar a estudar agora aspectos da ordem da salvação. Isso começa para uma pessoa em idade da razão, uma pessoa não cristã, com a oitiva, quando ela ouve, portanto, o chamado do Evangelho. Como é que é, humanamente falando, da perspectiva humana, a história da salvação? Você estava seguindo a sua vida longe de Deus, até que um dia alguém pregou o Evangelho para você, você ouviu aquilo com os ouvidos, um chamado externo, e o Espírito Santo lhe deu vida e te capacitou a responder com fé, arrependimento e obediência. Então nós vamos começar a tratar a respeito desta sequência de ações de Deus na vida do pecador para salvá-lo. Isso é a chamada Ordo Salutis. Deus não deixou nenhuma tabelinha com a sequência do que acontece na Bíblia, mas ele nos deu uma rica enumeração das operações do Espírito Santo enquanto ele aplica a obra realizada por Cristo a pecadores individuais. E várias passagens da Bíblia indicam a relação que esses diferentes movimentos atuantes na obra de redenção mantêm uns com os outros, como nos lembra Luiz Berkoff. Existe alguma mudança de opinião, alguma variação nas opiniões quanto a Ordo Salutis, a ordem da salvação, mas em geral estes elementos estão presentes e, na maioria das vezes, nesta ordem, e que nós começaremos a estudar de maneira muito específica a partir de agora. Nós já falamos da nossa salvação no capítulo 3, quando pensamos nos decretos eternos de Deus. Nós somos escolhidos para a salvação por Deus Pai na eternidade. Nós já falamos um pouco sobre a salvação quando falamos de Cristo mediador, que nos redimiu na cruz. Era o capítulo 8. Agora estamos no capítulo 10 falando do chamado exterior da pregação, a vocação, e do chamado interior, a regeneração, quando saímos da morte para a vida. E então somos capacitados a responder com fé,
capítulo 14 da Confissão de Fé, que em breve estudaremos, com arrependimento, capítulo 15, e o que é chamado, portanto, da conversão. Nós que somos chamados, os que fomos eleitos e redimidos e vocacionados, somos também justificados, declarados justos por Deus. E esse será o assunto da semana que vem, capítulo 11. Somos adotados, recebidos na família de Deus, é o assunto do capítulo 12. Somos santificados, progressivamente libertos do poder do pecado, o assunto do capítulo 13. Somos guardados até o fim pelo poder de Deus, preservados, é o assunto do capítulo 17, perseverança dos santos, e na glória seremos definitivamente libertos da presença do pecado, é o assunto do capítulo 32 da Confissão de Fé, que trata da ressurreição dos mortos e do estado dos crentes após a morte, ou seja, lá na glorificação. Então, nós começamos agora a pensar em termos de ordem da salvação e de muitos termos técnicos agora que você vai começar a ouvir. Veja quantas palavras agora lhe aparecem: eleição, redenção, vocação, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, preservação, glorificação. E é importante que você entenda as nuances destes termos para que você se aprofunde nessa rica obra de Deus em nosso benefício. Assim, nós chegamos ao fim do capítulo de hoje e esperamos que você tenha conseguido nos acompanhar e entender. As ovelhas do Senhor Jesus ouvem a sua voz, elas o seguem. Ele as chama de maneira eficaz, ele abre o coração do eleito, ele dá vida a quem estava morto e o capacita a crer de maneira salvadora na mensagem do Evangelho. É isso que ensinamos. Esperamos que isso tenha ficado claro para você, que esse estudo o abençoe e aguardamos a sua presença conosco na igreja nas quartas-feiras às 20 horas, ou que você, podendo, nos acompanhe também através dos estudos que estamos publicando em vídeo. Se possível, mande-nos a sua colaboração, a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio. Nós gostaríamos de saber como estes vídeos têm ajudado você no seu estudo. Fale conosco através dos nossos canais. E que esse estudo seja bênção para você, é a nossa oração e o nosso desejo em nome de Jesus. Bom estudo, boa semana, que Deus o abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.